De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, e nesse conteúdo aqui quero dividir com vocês algumas informações sobre as mudanças que serão feitas no time do Grêmio para o Grenal. Tem jogo contra o Bragantino sim no final de semana, mas semana que vem tem o primeiro Grenal das quartas de final da Copa do Brasil e os bastidores do Grêmio apontam para mudanças importantes que podem acontecer. Então, eu peço que você já deixe o like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações. Tudo isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Aperta o botãozinho aqui de baixo aqui também de hypar o vídeo. Então, isso mostra para o YouTube, né? Mostra para quem está dentro da plataforma que o conteúdo é bom, que o conteúdo tem informação e joga o conteúdo lá para cima na plataforma. Beleza? Já deixo o recado aqui também da Minimal Club, parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores. A melhor camiseta básica do Brasil, como essa que eu estou usando, ó. Um modelo espetacular, essa camiseta preta aqui, que não encolhe, não vai ficar mais larga quando lavar na máquina, não dá bolinha, é uma barbada para o teu dia a dia. Eu indico, eu recomendo e eu garanto para você que é a melhor camiseta básica do Brasil. Usa o cupom FLORES que está aqui na tela, embaixo na descrição tem o link do site, entra lá, usa o cupom, ganha desconto em todos os produtos do site no teu carrinho. Fechado? Bueno, gurizada. Semana que vem, quinta-feira, tem o primeiro Grenal das quartas de final da Copa do Brasil no estádio Beira-Rio e as informações apontam para uma cirurgia que será feita no time do Grêmio para esse Grenal. Eu sei que fim de semana tem jogo contra o Bragantino, que é jogo importante do Campeonato Brasileiro, é um jogo fora de casa, mas as informações que eu tenho elas apontam muito mais para o clássico Grenal. E aí é preciso dividir algumas dessas informações com vocês aqui. Primeiro, o Nardoni tem uma lesão, né? Ele sentiu um trauma numa pancada, um trauma no joelho, e a informação é de que ele vai ficar pelo menos 2 semanas aí em tratamento, tá? Ele não vai precisar passar por cirurgia. Eu sei que o Marcos Souza, da 0 Hora, tem uma informação de que o período de recuperação do Nardoni pode ser de 3 semanas. O que eu tenho é de que é um pouquinho menos, tá? Mas ele igual tá fora do Clássico Grenal. E eu comecei pelo Nardoni aqui, porque mesmo que o Nardoni tivesse condições, o Nardoni provavelmente não jogaria o Grenal entre os titulares. Essa era uma informação que eu já tinha ouvido antes ainda de saber da situação dele, do problema que ele teve no joelho, né, desse trauma que ele sentiu no último jogo. Aliás, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, já se tinha um desenho sobre isso, né, sobre o Krovinovic ganhar espaço, ele ganhou minutos contra o Galo lá, teve quem elogiou, quem conseguiu dentro daquela amostra menor, né, ver ali alguma qualidade suficiente para isso. Contra o Bragantino, o Luiz Castro promete mudanças no time e o Krovinovic deve ser uma delas. A primeira já. E aí a gente está falando do jogo contra o Bragantino e também do Clássico Grenal, tá? Porque essa mudança deve ser mantida. A não ser que, óbvio, o jogo contra o Bragantino apresente algo muito diferente, que o time vá muito mal de novo, alguma coisa assim, que obriga o Luiz Castro a fazer uma outra mudança. Mas essa primeira alteração da saída do Nardoni, agora por um problema clínico, né? Por esse problema no joelho, por esse trauma que ele sentiu, que ele teve. Mas, mesmo se ele tivesse fisicamente bem, seria uma opção técnica a entrada do Krovinovic. Está falando de uma primeira mudança já no sistema de meio campo. O time, ele não deve ter uma alteração para a entrada de um meia mais ofensivo, tá? Então, a formação deve ser com o Vila Sante junto do Krovinovic, os dois mais avançados, e um primeiro volante. E aí a gente já vai falar aqui do Danilo Barbosa. O Danilo ele já está em Porto Alegre, já está treinando, vai ser apresentado nessa quarta-feira. Estou gravando o vídeo na noite da terça. Na quarta o Danilo vai ser apresentado e já há nos bastidores do Grêmio uma projeção de que, olha, ele vai ganhar minutos contra o Bragantino e se tudo correr normalmente, ele tem chance sim, muito grande de começar o Grenal na primeira função, na vaga do Noriega. Claro que tem uma situação do Noriega até para o jogo contra o Bragantino, e eu vou entrar nisso, que é o fato de que o Gustavo Martins está fora. Mas para manter a lógica aqui, o raciocínio e ninguém se perder. Grenal. A gente está falando de 3 posições do meio campo. O primeiro volante, que pode ser o Danilo Barbosa, existe muita expectativa dentro do Grêmio de que ele assuma a posição do Noriega, Vila Sante e Krovinovic. Dando um passinho para trás dentro do esquema, vamos no sistema defensivo, por quê? O Gustavo Martins, o mesmo comunicado que o Grêmio falou sobre
o problema do Nardoni, né, o problema no joelho que ele teve, o Grêmio também confirmou um edema na coxa do Gustavo Martins. Ele já vinha sentindo esse problema, a comissão técnica já tinha essa informação, ele foi para o jogo contra o Atlético Mineiro e ele, a qualquer sinal, avisaria a comissão técnica. Se ele sentisse qualquer coisa, ele avisaria para ser preservado. E isso aconteceu. Ele relata para a comissão técnica lá em Minas que ele está sentindo dores musculares, ele é substituído e os exames não diagnosticaram nenhuma lesão. O que ele tem é um edema. O edema é basicamente ali um inchaço no local, muitas vezes o local fica roxo porque tem uma concentração de sangue bastante grande no local, isso é bem comum, tá? Então, um edema é um pré-lesão. Não é uma lesão ainda, mas se o jogador forçar, isso provavelmente vira uma lesão. O Gustavo Martins, a expectativa é que ele tenha condições de jogar o Grenal. Ele vai ser preparado para isso, mas ele está fora do jogo contra o Bragantino. E aí são algumas alternativas. Pode passar o Wallace para o lado direito e botar o Wagner Leonardo, por exemplo. Lembrando que o Kahneman está suspenso, né, terceiro cartão. Pode fazer essa alteração, mas a manutenção do Wallace do lado esquerdo da zaga, ela gera duas alternativas, né? Ou coloca o Luiz Eduardo ou recua o Noriega. Antes de o Noriega ser esse primeiro volante no Grêmio, recentemente, quando ele estava sem ser relacionado para jogos, ficando no banco, ele conversou com a comissão técnica e pediu uma oportunidade como zagueiro pela direita, para poder brigar por posição, porque ele não estava nem brigando. E naquele momento isso não aconteceu. Mas, como esse foi um desejo do jogador, isso pode acontecer dependendo também da condição física do Danilo Barbosa, de como é que ele vai, nesses próximos dias aí, responder para ficar à disposição e ter condições, de repente, de começar o jogo no final de semana. Mas isso ainda vai ser avaliado. O fato é que, para o Grenal, o Gustavo Martins deve ter condições. E como esse vídeo aqui é sobre o Grenal especificamente, sobre o time do Grenal e essas mudanças que se desenham, eu, por enquanto, trabalho com a informação de que o Gustavo Martins esteja no time titular do Grêmio contra o Internacional. Tem uma última alteração que deve acontecer na equipe, tá? Que é a ponta esquerda. Ela pode sofrer uma mudança. O Amuso, o Luiz Castro disse depois do jogo contra o Galo que colocou o TT na vaga do Pavon, mas ele tinha que colocar o TT e o Pavon era o jogador que tinha um cartão amarelo. Então talvez se o Pavon não tivesse o cartão amarelo, o Amuso pudesse ser substituído. Ao menos essa foi uma das teses levantadas, assim, quando a gente conversa com as pessoas do Grêmio. De que, de repente, se não fosse o cartão, era o Amuso que deveria ter sido substituído ali. E aí, por exemplo, jogar o Pavon, de repente, para o lado esquerdo, e deixar o TT do lado direito. Mas o Giovani Cabral foi titular contra o São Paulo e pode ganhar a oportunidade de novo contra o Bragantino e aí ser testado para o Clássico Grenal. Eu não cravo aqui quem é o ponta esquerda do Grenal por isso, porque aí sim o jogo contra o Bragantino ele é importante para uma avaliação de quem vai ficar com essa posição. Se vai ser o Amuso, que recentemente caiu de produção, se vai ser o Giovani Cabral, que foi titular contra o São Paulo, mas foi sacado logo em seguida também, se o Luiz Castro pode tentar uma terceira via, que seria jogar com TT e Pavon juntos, mas também o TT não tem se ajudado, o Pavon é o cara que minimamente ainda conta com o respaldo pelos jogos recentes ali, Mirassol e São Paulo, que ele realmente foi muito bem. Então, gente, é uma cirurgia no time do Grêmio para o jogo contra o Internacional, são várias modificações que devem acontecer, a gente falou de Danilo Barbosa, de Krovinovic, de um outro cara na ponta esquerda, na vaga do Amuso, e uma possibilidade de mudança no sistema defensivo com a situação do Gustavo Martins. Então tem muita coisa para acontecer, o jogo contra o Bragantino é fundamental, é muito importante, ele é um jogo que vai dizer muito sobre o Clássico, mas o Grêmio está pregando aí que o foco é o jogo contra o Bragantino. Talvez eu que esteja queimando a largada aqui em falar em Grenal, mas é porque recebi as informações e aí preciso dividir com vocês também. Chegou até aqui? Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e deixe o like, que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!